Então, em Lucas, capítulo 13, né? Essa é uma palavra muito chave, revelando ou restaurando a identidade. Isso nos mostra, né? Essa palavra, que eu quero trazer hoje também. Amém? Que achei. Então, que diz Lucas, capítulo 13, versículo 6. Vou ler até o versículo 9. A parábola da figueira estéril. Diz assim o texto. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Pode cortá-la para que ela está aqui ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Algumas traduções diz esterco. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, então mandarás cortá-la. Aleluia! Esse texto é um dos textos mais fantásticos da Bíblia. Dão 3 versículos, mas é uma figueira que nasceu no meio de uma videira. Então é alguém diferente que nasceu no meio de uma popularidade. Qual era a popularidade ali? Era uva, né? Não era figo. Então ela olhava para o lado, via uva, olhava para o outro, via uva, olhava para frente, via uva. Olhava para ela, era figo. Disse, não, estou perdido, isso não é meu lugar. Esse não é meu lugar. Deixa eu te falar uma coisa. A popularidade não te protege, o que te protege é a missão. A popularidade empurrava Jesus para um trono, mas a missão empurrava ele para a cruz. Ou seja, cada vez que Jesus fazia um milagre e alguém queria correr lá e coroá-lo, ele saía pela tangente e não permitia. Por quê? Porque ele estava para cumprir uma missão. Essa figueira, ela não era popular ali no meio da videira. Você estava plantado num lugar que é totalmente diferente daquilo que você está acostumado. Interessante porque a figueira, eu falando dessa figueira, me lembro da figueira que Jesus secou. E é interessante que Jesus secou a figueira, aquela outra figueira, não essa. Aquela figueira que Jesus secou, a Bíblia diz que não era tempo de figos. Então ela não tinha obrigação nenhuma de dar frutos. Mas ela tinha folha. Jesus viu a folha apontava para o fruto. Ele viu a folha de longe, foi lá para ver se tinha fruto. Quando chegou perto, ele viu que não tinha fruto. O problema não é você não dar fruto. Se você não está na estação de dar fruto, você não tem que dar fruto. Mas não mostra a folha. Não mostra uma coisa que você não tem. Se você não tem fruto, não mostra a folha. O problema da figueira não foi não ter fruto, foi mostrar a folha. Não tem problema se você não está dando fruto ainda. Dá para lembrar algo que está escrito ali, ao qual você vê muitas pessoas dando frutos e quer saber de uma coisa para você se preservar. Um dia o Espírito Santo mesmo ministrou isso no meu coração. Ele disse, filho, enquanto você não dar fruto, celebre o fruto dos outros. Isso vai te proteger para quando você der fruto, você não se exaltar pelos frutos que você vai dar. E isso é uma chave, transfira a honra. Agora, como nós vamos viver assim? Porque nós precisamos de uma identidade em Cristo. Nós precisamos de uma posição em Cristo. Só Cristo pode te dar ou nos dar essa identidade. A nossa identidade está em Cristo, está em Deus. Foi Ele que nos criou. Mas pastor, eu falava com alguém, né, que diz que eu sou rejeitado desde o ventre da minha mãe, mas a sua vida não começou no ventre da sua mãe.
Deus não improvisa com você. Nunca improvisou. Você nasceu na família certa, na cidade certa, no lugar certo. Deus não olhou para você e disse, vou fazer o João, vou ver se der certo isso, eu faço. Se não der, eu faço outra coisa. Deus não tem plano B com você. Deus só tem um plano A. E cada vez que você sai do plano original, ele cria um plano adicional para trazer você de volta para o plano original. Pastor, mas eu já fiz tanta coisa errada na vida. Deixa eu te falar uma coisa. Você já viu o Waze, o GPS no carro? Creio que muitas pessoas têm. O que você faz? Você calcula a rota, não calcula? Entra numa rua errada, o que acontece? Recalcula. Ou seja, cada vez que você entra na rua errada, Deus recalcula a rota certa para você voltar. Entenda isso. Deus tem um plano original para você. Pastor, mas eu já entrei em tanta rua errada, em tanto beco errado. Se você prestar atenção, ele sempre vai recalcular a rota para te trazer de volta para o plano original. A graça te dá essa graça. Só que a sua vida não começou no ventre da sua mãe. Pastor, eu fui deixado no orfanato, fui deixado na casa de alguém. Meu pai morreu, me deu para uma tia, minha tia me criou e depois me deu para não sei quem. Eu sou assim por causa da minha falta de paternidade. Então, deixa eu te falar uma coisa, sua vida não começou no ventre da sua mãe. Efésios 1:4 diz que ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e eleito nele, diante dele. Ele me criou nele, ele é a minha fonte. Pastor, eu já fiz cura interior, eu já fiz restauração. Quando você faz restauração, você não tem que voltar ao passado. Você tem que voltar à origem. A origem é ele, o passado é ele, o passado não é ele, a origem é ele. Ele é a sua origem, ele é a sua fonte, desde o começo. Aleluia! Quando nós descobrimos isso, nós paramos de comprar o amor pelo serviço. Quando nós descobrimos que nós somos amados por Deus, você não irá mais precisar mendigar amor. Porque você descobre quem você é. Quando você descobre realmente quem você é, acabou. Você só sabe quem você é nele. Quando você tem uma revelação de quem ele é na sua vida. Ele perguntou para os seus discípulos em Mateus 16, ele disse, o que as pessoas dizem que eu sou? Aí um diz que o Senhor é Elias, um dos profetas, outro diz que o Senhor é o Satanás. E ele disse, e vocês? Aí Pedro, impetuoso, pulou na frente e disse, eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse, tu és Pedro, porque quando eu descubro quem ele é, eu descubro quem eu sou. Eu não descubro quem eu sou no horóscopo, eu não descubro quem eu sou, em sentimentos, em pensamentos positivos. Eu preciso ter uma revelação dele. Quando ele disse Pedro disse, tu és o Cristo, até aí tudo bem, porque eles esperavam o Messias. Mas quando ele disse, tu és filho do Deus vivo, aí já foi outra coisa. Jesus disse, Pedro, não foi carne nem sangue. Isso aí você não baixou no Google, Pedro. Isso aí foi o Pai que te falou. Isso aí não foi o iPad, Não foi o iPod, não foi nada, não foi o Pai que te disse. Olha o processo então. Quando você tem uma revelação, tu és o Cristo, e ele disse, tu és Pedro. E ele disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e te darei o quê? Uma chave. Ou seja, revelação gera identidade. Identidade gera autoridade. Porque Deus não dá chave para quem não sabe quem é. Senão você vai abrir portas erradas e certamente vai fechar portas certas. Ele disse, te darei uma chave, o que tu ligares na terra terá sido ligado nos céus. Ou seja, veja o processo de uma vida de descobertas em Cristo. Eu descubro quem ele é, revelação. Revelação gera identidade. Identidade gera autoridade. Autoridade gera o quê? O serviço. Não entre no serviço sem autoridade.